E muitos desses são seres encarnados, tá? Que, para ficarem, quando não encarnam no meio da dificuldade, encarnam para poderem conseguirem andar no astral mais denso, dando avisos aos homens e aos espíritos que lá estão. Então, os espíritos também não dão nada por eles, que eles, nessa forma, eles conseguem entrar em todos os lugares. Preto Velho e Preta Velha, eles nunca param de fazer o bem. São seres que carregam um nível tão grande, tá? Tão forte, que são seres que carregam um crédito incrível, que você nem tem noção. Às vezes o cara está ali de médico e tal. É fora de série. Eles trabalham com a caridade e cuidam de todas as pessoas que procuram para melhorar a saúde, abrir caminhos. E depois... O nome dos caras é medicina. A medicina no seu nível mais alto. Não pense que ele está ali com a folhinha, sem conhecer nada. Não pense que eles não conhecem a anatomia. Eles só estão falando simples ali, tá? Não pense que eles não conhecem o fundamento de cada detalhe, a anatomia energética, a anatomia de cada pontinho do corpo astral, das ligações do sistema energético em estar ali. Eles sabem muito. Isso não dá nada para os caras. Os caras botam a mãozinha no lugar ali, eles vão abrindo pontos. Né? Sabe com quem? Você sabe com quem que o mentor Miramês, o grande mentor do livro Iniciação Viagem Astral, Miramês, que é amigo direto e quase muito, não distante não, mas muito próximo energeticamente de Francisco de Assis. Francisco de Assis, que foi uma das almas mais incríveis que passou pela Terra aqui. Tem um tanto que o Frei Luiz, se não me engano, o nome dele é esse, no livro Francisco de Assis, é o Miramês. Quem nunca leu, leia. O Miramês aprendeu a magia da cura, da liberdade, da humildade junto ao Brasil. Tem a história dele lá. No momento que ele se desvincula, finalmente ali ele desperta de uma vez por todas. Ele vem para o Brasil, na época do processo. O Brasil já tinha sido colônia, estava ali naquele processo de Portugal e tal. Ele era muito rico lá em Portugal. Então ele sofre um grande processo aqui, ele dá está lá escrito no livro dele, Miramês, uma cobra ataca ele aqui no Brasil, morde ele, pica. Uma preta velha foi lá, não matou a cobra, deu uma bronca na cobra tão forte, olha a energia dela, sabe quantas pessoas, se os mestres falam com os animais, ela deu uma bronca na cobra, que a cobra saiu na mesma hora, ela pegou, mastigou umas ervas, colocou na perna do Miramês, o curou. Era uma cobra que realmente não tinha o que fazer, tá? E assim o Miramês entrou naquela energia incrível que ele já estava envolvido desde a época que encarnou junto a Francisco ali, numa volta de 1300 ali em Assis, né? Por aí. Abandonou todos os seus bens porque ele teve uma projeção astral em que falou assim: doa tudo que você tem e se dedica à nova terra. Abandonou tudo e foi viver na simplicidade, no meio do mato, com os africanos que vieram para cá, os povos originários, tá? Iniciação astral. E ali ele aprendeu a um nível mais alto entre o amor e a cura, a conhecimento profundo com seres que estavam ali, encarnados não por acaso, encaixados no meio do sofrimento do ser humano, fazendo o que já começou ali, hoje a nossa história ainda continua no Brasil, fruto de tudo o que aconteceu, né? Os Preto Velho são organizados também em falanges, são vários tipos, tá? Não tem um só. Eles podem ter uma certa modificação aqui e acolá. E no Núcleo dos Espíritos se agrupam sobre alguns, às vezes, o mesmo nome, que a gente chama específico de uma certa linha, tá? Eles podem se chamar de tio, tia, pai, mãe, avô, no entanto, todos são pretos velhos, tá? Eu separei mais ou menos algumas coisas aqui, alguns nomes conhecidos, masculinos e femininos, e algumas divisões também, que tem aqui, não só ligada a um lado ou outro, mas também sempre são nomes simples, como vovô Pedro, pai Anacleto, pai Antônio, vovô Agripino, pai Benedito, porque São Benedito, né? O pai Benguela, o pai Caetano, o pai Cipriano, o pai Congô, o pai Dindô, pai Fabrício das Almas, pai Firmino de Angola, pai Francisco, pai Gregório, pai Guiné, vovô Gurmecindo, pai Jacó, pai Jeremias, pai Jerônimo, pai João
tá? Pai João Baiano, pai Joaquim, pai Jobá, pai Jobim, pai José de Angola, pai Julião, vovô Jurandir, pai Malaquias, pai Malé, pai Miguel de Arruda, pai Roberto, pai Serafim, pai Serapião, pai Severino, pai Tomás, pai Tomé, pai Zé. E tem as pretas velhas também, vovó Cássia, vovó Ana, vovó Anastácia. Aliás, Anastácia, o que vocês lembram? A Anastácia, em seres acima dos 30 anos, quiçá próximos aos 40. Vovó Anastácia, que linda era, uma coisa que a gente tinha aqui do nosso folclore brasileiro, né? Do sítio da onde? Não. Vovó Cambinda, ou Cambina, vovó Filó, vovó Carolina, tia Chica, né? Tem mais, tá? Se faltar algum aqui, tá? Por favor. Vovó Ditinha, vovó Barbina, vovó Benedita, mãe Cassiana, vovó Francisca, vovó Luísa, vovó Maria Conga, mãe Maria de Aguine, vovó Manuela, vovó Chica, tia Ana, tia Joana, aí que vai vovó Maria Redonda, né? Vovó Catarina, vovó Luísa, vovó Rita, vovó Gabriela, vovó Quitéria, vovó Mariana, vovó Maria da Serra, vovó Maria de Minas, vovó Rosa da Bahia, vovó Maria do Rosário, vovó Benedita, mãe Teresina de Angola, tia Zefinha. As formas de presença espiritual, como eles aparecem. A sua forma é normalmente compacta, a forma como eles incorporam, se aproximam dos médios, sem dançar ou pular muito, como são uma energia muito sutil, o impacto deles é bem pequenininho no médium, não sei se foi aquela coisa assim, mas de humildade. Minha vibração começa como um abrir de aura, né? Normalmente é dito como, entre aspas, um peso nas costas, uma inclinação do tronco para frente, né? É um processo natural. Os pés fixados no chão se locomove apenas quando incorporam para as saudações necessárias, às vezes sob as músicas, os atabaques, o gongá. Depois sentam e praticam a conversa, a caridade, dão passes e várias dicas e conselhos. É possível ver, às vezes, preto velho dançando, mas normalmente é uma dança sutil, bem diferente de qualquer outro espírito. Eles mostram que estão envolvidos no magnetismo do ambiente, mas com aquela peculiar situação de uma pessoa mais idosa, que normalmente se cuida um pouco mais para não se machucar, eles mantêm essa imagem assim do jovem, que o caboclo, às vezes, o tal que vai ali forte, espiritual. A linha... os pretos velhos são trabalhadores dos orixás, então, sempre que eles são aconselhadores também dos chefes da casa, normalmente eles sempre vão tentar direcionar de alguma forma. Você tem aí os pretos velhos de alguns, tá? Quando o preto velho está na linha de Ogum, dentro disso, normalmente eles são mais rápidos na sua forma de presença incorporativa e sem muita paciência com o médium, às vezes com outras pessoas que estão ali no processo ali. São diretos na sua maneira de falar. Obrigado, Anne. Obrigado aí. Sua maneira de falar, tá? Não enfeitam muito nas mensagens. Às vezes parece que estão brigando, mas dão o mesmo efeito de choque na presença do que da como faz. São especialistas em consultas encorajadoras, dando força, vai e pega a pessoa. Tem os pretos velhos de Oxum, são mais lentos na forma de incorporar e até falar, passam para o médium uma serenidade inconfundível, o médium sabe na hora que o preto velho dele está ali, quando ele está acostumado. O magnetismo é um negócio destoa de qualquer um outro que parece, é um nível de energia muito sutil. Não são tão diretos para falar, enfeitam o máximo a conversa para a conversa não seja dolorosa, pode ser escutada de forma mais amena, tá? São especialistas em reflexão, nunca se sai de uma consulta de um preto velho de Oxum, sem um minuto de pensamento, de uma reflexão, uma mensagem que vai fazer seu interior melhorar. Às vezes é até comum sair mais confuso do que quem entrou, porque eles vão passar uma parábola para você, ou uma frase profunda que você vai fazer uma ligação com a sua vida e fala, caramba. Pretos velhos de Xangô, sua incorporação é rápida como as de Ogum, assim como os caboclos de Xangô, é na energia da natureza em que estão envolvidos, dos elementais, lembra disso, que eles trabalham em causas específicas. Eles trabalham em causas também de movimentação energética, quebra de espaços, prosperidade, quebra de amarrações, né, também, bem como casa própria, processos pesados da dificuldade que nós passamos. Obrigado. Passo serenidade em cada prova dica, cobro bastante dos médios,
estudo, dedicação, tá? Pretos velhos, ou todos pretas velhas também, tá? De Yansan. São rápidos na sua forma de incorporar e falar. Assim como o Diogun, não possui também muita paciência para com as pessoas. Falam logo tudo. Essa rapidez é facilmente entendida pela força da natureza que eles regem. Essa mesma força lhe permite uma grande variedade de assuntos com eles que ele trata devido à diversidade que existe dentro desse único orixá. Geralmente, suas consultas são de impacto, trazendo também mudança rápida de pensamento. A pessoa tem uma alteração significativa na presença deles. Eles falam, são firmes, apesar de sábios, tá? Pretos velhos de Oxóssi são mais brincalhões, suas incorporações são alegres, um pouco rápidas. Esse preto velho, geralmente, o preto velho da minha mãe era de Oxum, tá? Geralmente falam com pessoas ao mesmo tempo, com várias. Possui uma especialidade de receitar remédios naturais para o corpo e para a alma, assim como banhos, compressas, defumadores, chás e tal. São verdadeiros químicos, né? Conhecem muito. Afinal, eles são, não podia ser diferente, eles são alunos do maior químico que tem a energia de Oxóssi, tá? Preto velho de Nanã. São raros. Sua maneira de incorporação é a de forma mais envelhecida ainda, lenta e muito pesada. Enfatiza ainda mais a idade avançada, falam rígido, com seriedade profunda, não brincam nas suas consultas, prezam sempre pelo respeito, tanto quanto o médico quanto do consulente, as pessoas de volta, tá? Cobram também bastante do médium, não admitem roupas curtas ou transparentes. Seu julgamento é severo, não admite injustiça. Costuma se afastar de médios que consideram de moral fraca, mas prezam demais a gratidão de uma forma geral. Pode optar por ficar numa casa se seu médico quiser sair. Tá? Se o médico quer sair, eles ficam. Eles não são assim. Se julgar que a casa é boa, digna e honrada. É difícil a relação com esses guias, principalmente quando há discordância, ou seja, não são muito abertos à negociação com questões éticas, ou erros, acertos. Tal. São especialistas em conselhos que formem moral e entendimento do nosso karma, pois isso, sem dúvida, é a sua função. Atua também como Yansan e Obaloê, conduzindo Eguns. Pretos velhos de Abaloê, todos têm mais ou menos a energia da cura, tá? Então todos estão envolvidos com isso. São simples na sua forma de incorporar e falar. Exige muito dos médios, tanto na postura quanto na moral também. Defende quem é certo, quem está certo, independente de quem seja, mesmo que para isso ganhe antipatia daqueles que esperam palavras de média e tal. Agarre-se a seus filhos com dedicação e carinho, não deixando, no entanto, de cobrar e corrigir. Tá? Devido à elevação e antiguidade do orixá, estamos falando aqui de Ombaloaê, para quem eles trabalham, acabam transformando as consultas em conselhos totalmente diferenciados dos demais pretos velhos. Ou seja, se adaptam a qualquer assunto e falam deles exatamente com a precisão do momento. Como trabalham para Baloé, este é o dono das almas. Esses pretos velhos são geralmente chefes de linha. E assim explica-se facilidade para trabalhar com vários assuntos. Chefes de linha. Estão falando de centenas de espíritos. São mentores, são tutores, né? Médicos de linha de frente. Eles são chefes dos médicos. Ele está só naquela forma ali, eu repito, não julgue pela forma e atitude que ela está. Quem assim faz está perdendo uma coisa impressionante. É para testar a humildade verdadeira e aquilo que você está achando que está no máximo ali, como se tivesse, como eu falei, o doutor da faculdade ali, querendo saber como é que é. Sua visão é de longo alcance para diversos assuntos, tornando-se capaz de traçar projetos distantes e longos com diversos desses, tanto profissional como abertura de casas, de lugares, eles ajudam na movimentação disso também. Assim, exige também fiel cumprimento das normas, para que aquilo seja feito, para que seus projetos não saiam errados, para que não abra espaço para espíritos ruins perto. Os filhos que seguem ele devem fazer tudo certinho, senão o bicho pega. Assim, eles abrem espaço rapidinho. Gosta de contar história para enriquecer também os médicos, as voltas também. Os pretos velhos de Iemanjá são belos em suas incorporações, contudo, mantendo uma enorme simplicidade. Sua fala é doce e meiga, sua especialidade maior é, sem dúvida, conselhos sobre laços espirituais e familiares. Também gosta de trabalhar para a fertilidade de modo geral, e especialmente para as mulheres que desejam engravidar. Utilizando o momento das ondas do mar, as energias do movimento, são excelentes para descarregos e passes.
E os pretos velhos de Oxalá são lentos, bastante lentos na forma de incorporar. Tornam-se belos principalmente pela simplicidade contida nos gestos. Raramente dão consultas, sua maior especialidade é dirigir e instruir os demais pretos velhos, né? Porque é Oxalá, né? Cobram bastante também dos seus médios, principalmente no que diz respeito à prática da caridade. Não existe aquele que tem um preto velho de Oxalá que vai ficar sem caridade ali, não, nem vai. Inclusive, normalmente, eles já chegam com a energia da caridade rodando no próprio médium, porque já tá, o médium está planejado. Tá? Ele também disse que você a prática da caridade e a instrução do médium para que a incorporação seja melhor. Eles, mesmo que eles falem simples, mas ele precisa que o médium estude para que ele consiga falar as coisas que ele quer falar, como, por exemplo, isso em qualquer outro médium, mas qualquer um médium tem que estudar, né? Para eles poderem falar as plantas necessárias, tá? E falar das virtudes, da direção e conseguir aconselhar de forma com que ele não se sinta limitado pelo corpo do médium que ele está.